Cícero. Leonardo está ali Marcos. também, ó. Bom dia. Desculpa, gente, esses 6 minutos de atraso. Eu estava ajudando alguns estudantes que estavam com um problema de conexão e entrar nas salas técnicas. Mil desculpas, viu? Mas já dá bom dia a todos. Esse momento foi pensado com muito carinho a todas as pessoas que estão no evento, para que a gente possa, além de discutir os temas centrados em gestão e docência, também a gente possa auxiliar os alunos, né, que queiram entender um pouco melhor como se dá as metodologias ativas, como entender melhor. A gente vai ter outra parte com o Léo hoje à tarde também, entender melhor como se dá a gestão, como se dá a construção de cursos, dos cursos, né? Como se pode entender melhor a formação dos cursos. E amanhã também teremos outro palestrante para falar sobre comunicação, que eu acho que é fundamental para qualquer um que queira trabalhar com educação. E, desde já, agradeço a professora Valquíria por ter se colocado disposta aí. A professora Valquíria é uma grande referência para nós da BEM Estudantil e tenho certeza que para a BEM também, na área de aprendizagem ativa. E, professora, fique à vontade, o tempo é da senhora, a palavra é da senhora. E esse momento aqui é um momento de formação, de formação compartilhada, né? Eu deixo o chat aí para todos que queiram participar, fiquem à vontade, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, Marcos, pela introdução. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Sempre um grande prazer interagir com a BEM Estudantil. Acho que foi uma das grandes conquistas da gestão do professor Vanderly. Eu acho que é muito importante. Realmente não tem como, se a gente não tem um diálogo franco, aberto, né? Realmente eu acho que vocês precisam estar participando de tudo. Eu só queria saber quem está aqui hoje, quem já participou daquele encontro do dia 1º de agosto? Nós tivemos eu tive um encontro com a BEM Estudantil no dia 1º de agosto e eu queria saber se as pessoas que estão aqui hoje participaram daquele encontro. Só quem teve, né? Diz um sim no chat aí, se não... Tá, então só o Leonardo e o Marcos, tá bom. Então, vocês vão, talvez, ouvir, né, de novo, mas o convite era esse mesmo, né? Era para poder falar para quem não tinha estado. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E eu acho que está funcionando, né? Certo? Está todo mundo vendo? Tá sim, professora. Está funcionando. Então, tá. Então, eu combinei com o Marcos o seguinte, pessoal. Tá, então, em primeiro lugar, né, antes de combinei com o Marcos, mas em primeiro lugar, então, muito bem-vindos todos, né? Isso aqui é uma conversa, é um bate-papo, tá? Então, para não ficar uma coisa muito pesada, né, como as aulas não devem ser muito pesadas, a ideia é que eu vou falar em alguns blocos, aí eu paro e a gente discute. Como a gente tem bastante tempo, eu acho que vai dar bem certinho, tá? Fala um pouquinho, a gente discute uns 10 minutos, fala um pouquinho, a gente discute uns 10 minutos, e no final, se sobrar ainda tempo, a gente discute um monte, tá? Tá bom assim, Marcos? Tá, Leonardo? Desse jeito? Fica bom? Tranquilo, professora. Então, tá. Então, o tema dessa conversa, que foi chamado de workshop, né, é Estudantes, Aprendizagem Ativa e as Novas DCNs, certo? Bom, então, a ideia é que o roteiro desse bate-papo, para mim é mais um bate-papo, né, que eu vou colocar um contexto aqui, vou falar um pouco sobre os estudantes, sobre aprendizagem ativa, sobre estudantes e aprendizagem ativa no contexto das novas DCNs e um pouquinho sobre aprendizagem ativa e a BEM Estudantil. Então, um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu não vou ficar lendo isso, tá, pessoal? Mas eu sou formada em física, né? Eu sou bacharel em física, mestre em física da matéria condensada, doutor em ciências, tudo pelo Instituto de Física da USP. Tá? Fiz a minha formação em ciência dura, né? Estudei materiais magnéticos e depois, aos poucos, eu fui migrando para a área da educação, do ensino. Eu fui professora na USP, eu fui professora nos Estados Unidos
e depois vim para a Universidade de Caxias do Sul e estou na Universidade de Caxias do Sul desde 2003. Bom, sobre o meu envolvimento com educação e engenharia, eu tive vários projetos de extensão para encantar os estudantes para a área das ciências exatas, né? Trabalho no núcleo de formação de professores da UFRGS já há muitos anos, sou chairperson do comitê diretor da rede Aprendizagem Ativa em Educação e Engenharia, coordeno o grupo de trabalho de Aprendizagem Ativa em Educação e Engenharia da BENGE desde 2015, fui diretora acadêmica da BENGE de 2017 a 2019 e faço parte de vários comitês internacionais nessa área de educação e engenharia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do meu trânsito, né, de por onde eu venho circulando nesses anos da minha carreira, tá? O contexto, né? Então, vivemos um mundo disruptivo. Essa palavra, né, se você for para o dicionário da Academia Brasileira de Letras, essa palavra disrupção não existe em português, tá? Mas, enfim, ela está sendo incorporada porque é uma das palavras mais utilizadas. Então, a gente tem o COVID-19, né? A gente está vivendo isso duramente na nossa pele, né? Desde março. A gente tem a robotização, a gente tem o Uber, que acabou com serviços de táxi quase de forma assim esmagadora, o Airbnb, que deu muito trabalho, tem dado muito trabalho, agora não, né? Desculpa. Tem dado muito trabalho para os hotéis. A gente tem drones e veículos autônomos, a gente tem turbinas de avião que conseguem se consertar sozinhas, a gente tem manipulação genética e prototipagem de organismos vivos, todas essas coisas acontecendo e muitas outras que vocês, obviamente, conhecem tão bem quanto eu, até melhor. E nesse contexto, né, de disrupção, de necessidade de quebrar paradigmas, de mudar comportamentos, de mudar visões e tudo mais, a gente tem a educação que muitas vezes a gente olha e tem aquela impressão assim de que nós estamos na sala de aula do início do século XX, né? Parece que nada mudou em alguns lugares. E não dá, né, gente? Como é que a gente vai lidar com todas essas maravilhas tecnológicas, com todas essas coisas que a gente sabe que a gente tem hoje e não tem como lutar contra, né? É a sociedade numa transformação rápida e irreversível. Como é que a gente lida com isso se a nossa sala de aula continua, né? Um monte de gente sentado em cadeiras, um atrás dos outros, como se fosse uma plantação de alface. Não tem como, né? A gente precisa pensar essa educação, a gente precisa pensar tudo isso. E esse estudante do século XXI, que é o profissional que vai enfrentar o mundo daqui 10, 15 anos, dependendo da idade que esse estudante tem, no caso de vocês, vocês vão enfrentar daqui 4, 5 anos, ou talvez antes, né? Muitos de vocês têm que estar preparados para enfrentar esse mundo, tá? Da mesma forma, os estudantes que estão chegando, a gente tem que ter alguns cuidados com eles, né? Porque não é fácil sair do ensino médio e ir para a universidade. Então, agora, esse tópico que eu vou conversar com vocês é sobre esse estudante, né? Que vai para a universidade e vai, então, enfrentar um ambiente, às vezes, bem hostil, né? Porque vivia protegido lá na sua escola, e agora vai para um mundo que ele anseia, mas não conhece, tá? Então, eu trago aqui, tá? Está baseado num livro que se chama College Rules, né? Então, não rules no sentido de regras, mas é como se a universidade é quem manda, é quem está na frente, né? Então, como estudar, como sobreviver e como ter sucesso na universidade, né? Na nossa vida universitária. 8 fatores em que a universidade difere do ensino médio. Então, na universidade, a gente tem maior liberdade, mas também tem maior responsabilidade. Estrutura e modelo de aulas é diferente, bem como são diferentes os modelos de ensino. O ritmo de estudo é outro, tá? Na universidade, a gente também pode e deveria encontrar novos e melhorados métodos de estudo, tá?
nós temos na universidade menor número de avaliações e, consequentemente, um menor número de notas. Tá? Não deveria ser assim, mas é assim na grande maioria das universidades, dos cursos, das disciplinas. A gente tem um maior nível de anonimato. Lá no colégio, né, no ensino fundamental e médio, os professores conheciam a gente, sabiam quem a gente era. Na universidade, muitas vezes, a gente só é mais um. Também não devia ser assim, mas na maioria das vezes é assim. A gente tem menor possibilidade de salvaguardas. O que significa isso? De proteção, aquela proteção que a gente tinha na escola básica. E é muito importante ser proativo, né? O estudante universitário precisa ser muito proativo. É uma habilidade que ele tem de desenvolver e que ele tem de cultivar. Bom, outros fatores importantes a serem considerados nessa transição do ensino médio para a universidade é a concepção epistemológica do estudante, a concepção epistemológica do professor. E o que eu quero dizer com isso? Epistemo, né? Conhecimento, epistemologia. Estuda como o conhecimento é construído. Então, como é que o aluno entende, tá, que ele, né, aluno, tem que se comportar como aluno? Como é que o professor entende, né, que o aluno e que o professor, né, como é que o aluno aprende, como é que o professor ensina? Tudo isso é epistemologia do ensinar e do aprender. Qual é a concepção que esses estudantes, esses professores têm sobre ensinar e aprender? Tá? Aí, falta de conhecimento prévio essencial, né? Muitas vezes os estudantes chegam nas universidades sem saber o que eles precisariam saber para poder enfrentar os cursos. Um ambiente de estudo adequado, né? Que às vezes falta para os estudantes. Como se dá o aprender, né? Entender um pouco dessa neurociência do aprender. E o estudante que só estuda versus o estudante que trabalha para estudar. Faltou um R ali. Bom, aí, aliado a isso, a gente tem aquilo que o pessoal chama de geração digital, que, na verdade, né, pessoal, eu não diria que, não sou nem eu, né? Existem pesquisas que mostram que ninguém faz de forma eficiente todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, não dá para estudar, surfar na web, falar com a mãe no telefone, que, aliás, acho que a única pessoa com quem a gente fala no telefone ainda hoje é a mãe da gente, né? E eu até digo eu, por mim, é assim. Não dá para comer pipoca, não dá para ouvir música no Spotify, tudo isso e fazer isso bem, tá? Existem pesquisas que mostram que isso não é possível. Mas, às vezes, os estudantes acham que isso é possível e eles fazem tudo isso. E, obviamente, o resultado não é o que eles esperavam, tá? Porque uma coisa, pessoal, é realmente você ser digital no sentido de entender o mecanismo desses aplicativos e tudo mais. E outra é você usar, mas usar só as mídias de forma muito informal, né? Não para estudar. Bom, e aí eu trago aqui um resultado de um estudo da Associação Internacional para Avaliação do Desempenho Educacional. Ele fez um estudo, essa associação fez um estudo internacional de alfabetização em informática e informação, esses resultados são de 2018, e investigou como os alunos estão preparados para estudar, trabalhar e viver em um mundo digital. O estudo mostra que dar aos estudantes e aos professores acesso a equipamentos tecnológicos não resulta automaticamente no desenvolvimento de aptidões de literácia digital sofisticada. Ou seja, os estudantes precisam ser ensinados a usar os dispositivos de forma eficiente e os professores precisam ser apoiados para usar tecnologias do ensino. Tá? Então, quer dizer, não é porque eu tenho um telefone celular que eu vou realmente tirar proveito desse telefone celular para a minha aprendizagem, né? Para o conhecimento que eu vou adquirir. Eu posso usar aquilo ali só para mandar uma mensagem, olhar o Instagram e essas coisas que a maioria das pessoas fazem. E os professores, pelo seu lado, a mesma coisa, né? Eles precisam ser formados, vamos dizer assim, capacitados para tirar proveito de toda essa tecnologia que passa pela mão dos estudantes e que não necessariamente é utilizada a serviço do seu conhecimento, da construção do conhecimento. E aí, em cima de toda essa tecnologia, também tem todos os problemas que vêm com o uso exagerado da tecnologia, né? Então, o aluno que quer estudar, mas o Facebook, o Instagram não deixa, porque, nossa, tem tanta coisa rolando ali, né, que eu vou olhar, tá? Crianças pequenas
que elas não conseguem reter a atenção delas, manter a atenção delas muito mais do que 10, 15 minutos no assunto, né? Elas já largam aquilo e querem fazer outra coisa. Então, para tudo isso, existem estudos mostrando essas dificuldades. E esse estudo aqui que foi realizado no MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, aquela escola de engenharia famosíssima nos Estados Unidos, foi um estudo sobre a atividade neural de um estudante, né? O que aconteceu? Eles colocaram um sensor intradérmico, né, embaixo da pele desse estudante, e como um mapa de pressão arterial, provavelmente vocês já viram isso com os pais de vocês ou com os avós de vocês, né? A gente coloca uma coisa assim no braço e aquilo fica apertando a cada 2 horas e a pessoa tem que marcar dizendo o que ela estava fazendo naquele momento, tá? Aqui, a pessoa tinha esse sensor que não apertava o braço dela, mas de tempos em tempos ela tinha que escrever o que ela estava fazendo naquele momento, tá? Cada vez que ela mudava de tarefa, enfim. E por 7 dias esse sensor ficou embaixo da pele do estudante. Foi um estudante, tá? Não é uma estatística, né? Mas, enfim, é muito significativo esse gráfico. E aí mostra que esse estudante, quando ele está na sala de aula, né? Vamos pegar aqui a aula aqui, olha só a aula, né? A aula, a atividade neural dele é muito baixa, né? Quase inexistente, tá? Comparada com ele dormindo, onde ele tem sonhos maravilhosos, é uma coisa assim assustadora, né? Agora, quando ele está estudando, né? Quando ele está fazendo uma prova, quando ele está no laboratório, né? Quando ele está fazendo a lição de casa dele, né? A tarefa de casa, olha aqui, ó, a tarefa. A atividade neural dele bomba, né? É super alta, né? Então, eu digo que para a aula, a atividade neural da aula, a gente só perde quando a pessoa está vendo TV, tá? Porque do resto, todas as situações, esse estudante tinha uma atividade neural maior do que quando ele estava numa sala de aula. Então, o que a gente entende com isso, né? Tá? Opa, estamos mudando de assunto aqui. O que a gente entende com isso? Que as aulas, né, a sala de aula, o momento da sala de aula precisa ter atividades onde o estudante ele seja mais ativo, onde ele participe mais, onde ele seja mais proativo. Porque senão, se a gente colocar sensores em todos os estudantes, o que a gente vai ter são coisas desse tipo aqui, né? Igual quando ele está relaxando, olha aqui ele relaxando. Certo? Bom, aí a gente vem aqui com uma menção à questão da motivação, engajamento, emoção e afetividade na relação professor-aluno. Tá? Então, para que haja engajamento do estudante nas atividades educacionais, esse engajamento ele é resultado da motivação e da aprendizagem ativa. O que a gente quer dizer com isso? É um produto, é uma intersecção, não é um ou outro, os dois têm que estar presentes. Então, o aluno tem de estar motivado e o professor tem de preparar ambientes de aprendizagem onde o aluno possa ser o principal ator da construção desse conhecimento, tá? E o envolvimento do aluno tem tudo a ver com paixão e emoção. O aluno, para se envolver, ele tende, sabe, dizer assim, esse negócio é muito legal, olha como eu estou emocionada em aprender isso, sabe? Isso vai ser bom, isso vai me trazer alguma coisa, isso vai melhorar, né, a minha vida de alguma forma, né? Eu não vou ser mais o mesmo depois de ter contato com esse assunto. A gente tem que poder despertar esse tipo de sentimento no aluno, tá? Então, esse engajamento, esse envolvimento é um processo contínuo e um produto de uma experiência, né, que resulta de uma interação sinérgica, né, muito envolvida entre motivação e aprendizagem ativa. Nessa apresentação, depois o Marcos pode compartilhar com vocês, tá? Tem todas as referências aqui que vocês podem buscar para ler mais, quem tiver interessado, tá? E o professor, muitas vezes, ele tem um pouco de medo,
né, de ir para esse lado da questão da aprendizagem ativa, porque ele acha que o aluno vai pensar que ele não está trabalhando e, consequentemente, que o professor não é mais necessário nessa questão toda, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Mas não, gente, o professor tem papel fundamental no ato de recrutar a motivação do estudante. No ato de recrutar a motivação do estudante e no ato de curadoria do material que esse estudante vai estar exposto, né? Do material, das atividades, de todo o ambiente de aprendizagem, que não é só quando o professor está com o aluno, mas esse ambiente, ele é um ambiente, vamos pensar assim, que abrange o tempo que o aluno está antes da aula, pensando naquela aula, a aula propriamente dita, né? E depois da aula. Tudo isso é o ambiente que o professor precisa pensar. O que o meu aluno vai fazer para se preparar para vir para a minha aula? O que vai acontecer naquele momento em que nós estamos juntos? Hoje, né? Nós estamos juntos aqui. Não no mesmo espaço físico, mas nós estamos juntos. E nós vamos interagir, nós vamos conversar, nós vamos trocar ideia. Né? Então, nesse momento que nós estamos juntos, e depois, quando o aluno de novo estiver lá no cantinho dele, na casa dele, em algum lugar, pensando de novo naquilo tudo que aconteceu no momento em que estivemos juntos. Então, a aprendizagem depende muito do relacionamento afetivo que o professor tem com o aluno, pautado em respeito, né, gente? Então, quando a gente fala aqui nesse relacionamento afetivo, não mal entendam isso, né? É um afeto ligado a essa situação educacional, né? Então, é pautado em respeito, autonomia, compreensão e empatia entre ambos. Né? Então, a gente vive uma cultura que desvaloriza a emoção. E nós não vemos o entrelaçamento cotidiano entre a razão e a emoção, que constitui esse viver humano. E não damos conta de que todo o sistema racional tem um fundamento emocional. Isso é Maturana quem diz, gente, tá? Então, Humberto Maturana, para muitas pessoas, é um louco, mas não, sabe? Ele é um sábio, tá? Que pensou muito em tudo isso e que, na verdade, principalmente nessa nossa área da engenharia, né, nós temos essa tendência a ser muito duros, e a gente precisava mais lembrar que somos humanos, né? O professor e os estudantes, somos todos humanos. Então, isso a gente pode resumir numa palavra que tem sido muito usada ultimamente, né? Que é a empatia. Tá? A empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Tá? Então, eu recomendo, inclusive, esse filme Como Estrelas no Céu, que está aqui. Tá? O professor, ele tem que se colocar no lugar do aluno. Né? Ele não pode só pensar assim, eu ensinei, né? Eles é que não aprenderam. Não, não é assim. Sabe, se eles não aprenderam, é porque tem alguma dificuldade, tem alguma questão que está impedindo esse aprendizado. Né? Ou eu não preparei um bom ambiente de aprendizagem, eu não fiz uma curadoria adequada dos materiais que os meus estudantes podem vir a utilizar, né, nesse processo de aprendizagem deles, tá certo? Ou o estudante tem um outro problema, que é dele, mas que não deixa de ser importante, né? E que a gente pode tentar ajudar. Talvez o professor ele não tenha condições, mas a instituição possa dar um apoio para algum problema que o aluno tem que está impedindo ele de aprender de forma adequada. E aí vem mais um fator importante, que normalmente os alunos eles não estão acostumados, que é autorregular sua aprendizagem, né? Ou seja, aprender a aprender, né? Definir objetivos que pretende alcançar, escolher as melhores estratégias para alcançar esses objetivos de aprendizagem, né? Planejar, concretizar essas ações, certo? E avaliar os resultados da minha aprendizagem. Eu tive um bom desempenho nessa minha aprendizagem, tá? Então, isso tudo, pessoal, são técnicas metacognitivas, né?
que o estudante também precisa, né, essas estratégias metacognitivas, elas precisam ser ensinadas para os alunos. Ninguém nasceu sabendo aprender. Então, é muito importante que a gente possa... O professor tem que saber para poder ajudar o seu aluno, né? E aqui tem um artigo muito interessante sobre... um artigo de revisão da literatura, né, de como melhorar a aprendizagem do aluno com técnicas efetivas de aprendizagem, tá? Que também deixo essa referência para vocês e trago aqui um pequeno resumo de técnicas que vocês podem usar. Umas são mais efetivas que as outras, mas que isso é uma coisa, por exemplo, que a Benji Estudantil podia muito bem se debruçar um pouco, aprender um pouco mais, né? Ou até mesmo pedir para alguma pessoa especialista na área falar para os alunos de engenharia, né? Que eu acho que isso daqui seria muito interessante. Tá, então eu acho que aqui a gente podia parar, né? Parar uns minutinhos, e se vocês têm algumas perguntas sobre isso, a gente podia conversar. O que você acha, Marcos? Eu acho incrível, professora. Eu sempre... É uma grande aula, assim, estar conversando com a senhora. E eu tenho nenhuma pergunta, assim, eu tenho um comentário sobre a questão de autorregulação da aprendizagem, né? Que a gente realmente não é treinado durante toda a nossa formação a refletir sobre como nós aprendemos da melhor forma, né? Seja... Porque eu entendo que existem pessoas que aprendem melhor dentro de uma aula expositiva, tem pessoas que aprendem melhor fazendo um resumo, cada um tem uma estratégia de aprendizado. E, para mim, eu só consegui perceber a forma que eu aprendia melhor quando eu comecei a dar monitoria. Porque não foi nem pelo processo de ensinar dentro da monitoria, mas foi por perceber problemas de outras pessoas e tentar solucionar os problemas de aprendizado das outras pessoas, eu comecei a refletir sobre os meus problemas de aprendizado. Então, eu só queria ressaltar também a importância dessas atividades fora do currículo, né, do currículo formal. Esse comentário que eu deixo, e vou abrir aqui para os nossos participantes também participarem, tá bom? E lançarem as perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Enquanto o pessoal vai se organizando aí, eu queria mostrar essa tabela que tem aqui, ó, em inglês, técnica e a utilidade dessa técnica. Então, por exemplo, quando a gente é pequeno na escola, né, muitas vezes, a maioria dos professores pedem para a gente fazer resumo das coisas, né? Se vocês olharem aqui, ó, summarization, que é o resumo, tem uma eficácia muito baixa, tá? Então, ao passo que a autoexplicação já tem uma eficácia moderada. Então, por exemplo, eu explicar para mim mesmo, né? Eu me autoexplicar, então, sei lá, eu leio alguma coisa e aí eu tento explicar de novo para mim isso. Isso daí é muito mais eficaz do que fazer um resumo, tá? Outra coisa, grifar as coisas, né? Sublinhar, né? Que é o highlighting aqui. De novo, é baixo. Tá? Ler 2 vezes, né? Rereading é baixo, tá? Agora, se eu fizer prática distribuída, o que é prática distribuída? É estudar aos poucos. Então, todo dia que eu tenho aula, tá? Eu estudo um pouco antes da minha aula, um pouco depois. Aí eu vou ter aula de novo daquela disciplina, eu estudo um pouco antes daquela aula, estudo um pouco depois. Essa prática distribuída é altamente eficaz, tá? Então, são coisas... Ninguém me falou isso também. Eu aprendi depois que eu era professora, você entende? Mas o professor também precisa ser capacitado para isso. A gente não aprende isso na escola de engenharia, no instituto de física, sabe? A gente não aprende isso. Bom, só queria ressaltar essa tabela. Tem alguma pergunta? Tem um comentário da Ingrid. Eu acho que, pela quantidade de pessoas, temos 20 pessoas, se a gente organizar direitinho, dá para todo mundo, se quiser abrir o microfone e falar também, dá certo. A Ingrid falou que sentia falta durante a formação dela, de saber organizar eficientemente o tempo dela para conseguir mesclar essas técnicas. Porque às vezes a gente está tão
cheio de disciplinas, de atividades que a gente não para nem para refletir, nem para fazer outros tipos de técnicas, né? E ela falou que o próprio sistema de educação nos impede de fazer isso, me parece. Mas é bem isso, né? Olha só, esse slide que eu coloquei aqui, eu coloquei essa menina aqui, tá? Não foi de propósito, né? Agora até pensando, devia ter posto um cara desorganizado e uma menina organizada, né? Só para... né? Mas olha só a cara dela, os cabelos desgrenhados, né? Aquele monte de livro, aquela confusão. Ou seja, é uma pessoa que não se planeja, não sabe se planejar. Ao passo que o rapaz está ali, né, tranquilo, na frente do laptop, parece que está passando uma experiência totalmente diferente, né? O estudar para ele está sendo uma coisa prazerosa. Com certeza, o resultado dos dois, vamos imaginar que os dois estivessem no mesmo processo, né, estudando a mesma coisa, ia ser diferente, né? Com certeza. Então, concordo em gênero, número e grau com a Ingrid quando ela coloca essa situação aí de que a gente realmente não aprendeu, né? Ninguém ensinou e a gente procrastina muito, né? Vocês conhecem essa palavra, né? Procrastinar, né? A gente tem Professora, tendência a isso. eu não tinha percebido, a sala estava bloqueado, as pessoas de se desmutarem, mas aí eu desbloqueei agora. Se alguém quiser trazer a voz, né, para a gente também ouvir a voz das pessoas, e eu acho que a gente consegue fazer isso de forma organizada e acaba sendo mais orgânico também, a gente consegue conversar melhor, né? Senão não é um Só workshop, né, Marcos? isso. Uhum. Senão vira palestra. Mas, enfim, se todo mundo está contente com essa parte aqui, eu vou seguir, senão vamos conversar ainda mais sobre isso. Tem mais um aqui, da Andressa. Uhum. As demandas sobre os alunos também são excessivas. A carga horária, a pressa pelo diploma, se todas as disciplinas utilizassem metodologias ativas, talvez os alunos também não dessem conta. Mas aí é que tá, né? Eu não sei, eu acho, minha concepção de aprendizagem ativa. Eu acredito que num curso de engenharia, o melhor método para se utilizar é a aprendizagem baseada em projeto, tá? E aí o que ia acontecer? Vocês teriam equipes de professores por semestre, trabalhando juntos, conversando, discutindo. Então, as tarefas, elas seriam, vamos dizer assim, balanceadas, né? Porque o grande problema da individualidade das disciplinas é que todo mundo acha que a sua disciplina é a disciplina mais importante. Todo mundo, então, realmente faz aquele monte de coisa e quer que o aluno faça aquele monte de coisa para a disciplina dele. Tá? Eu não estou falando mal dos meus colegas professores, não é isso. Tá? De novo, eu também, quando trabalho sozinha, eu tenho que tomar muito cuidado para não exagerar, porque realmente a gente tem essa tendência, né, a achar que o que a gente está ensinando é mais importante, então taca ali lá um monte de coisa para não fazer, tá certo? Mas eu acho que a aprendizagem baseada em projetos, os professores trabalhariam em equipe, tudo estaria dosado, sabe? Então, você estaria aprendendo ativamente, com problema real, né? Desenvolvendo projeto interdisciplinar de verdade, né? Onde as disciplinas conversam entre si, né? Não é cada um faz um pedaço e junta tudo, vira um Frankenstein, percebe? Então, eu acho que isso é uma coisa que, de novo, nós professores não aprendemos a fazer isso na faculdade. A gente não aprende, né? E depois que a gente se forma, alguns vão buscar esse tipo de formação, outros não. Então, como disse ontem, acho que foi o professor Uriel, né? O professor, ele ensina como ele aprendeu. E se ele aprendeu só com aula expositiva, ele vai ensinar só com aula expositiva e vai achar que aquilo está muito bom, porque se ele aprendeu, você também tem que aprender desse jeito, né? Então, não leva em consideração estilos de aprendizagem, não leva nada em consideração, que foi o que o Marcos comentou no início, né? Não sei, Andressa, se eu respondi o que você queria ouvir. Você está com o microfone fechado, Marcos.
Desculpa, é o recorrente isso nesses dias, né? A Suzy Oliveira também trouxe um comentário da seguinte forma: acredito que a metacognição seja um dos principais pontos do processo de aprendizagem. É muito importante que os alunos reflitam sobre o que estão aprendendo e quais são as suas fragilidades. É verdade, né? Então, a gente tem a cognição, certo? Que vai ser estimulada principalmente pelas condições que o professor vai criar para que esse aprendizado ocorra. Mas a metacognição é o teu trabalho, né? É você se organizando, é você tomando consciência de como você aprende melhor, de como você faz, se organizando, né? E buscando, no caso aqui são técnicas de estudo mesmo, né? Buscando técnicas de estudo que sejam mais eficientes para você. Então, se eu aprendo mais assistindo, eu preciso assistir. Se eu aprendo mais ouvindo, eu preciso ouvir. Se eu aprendo mais fazendo, eu preciso fazer, né? Então, eu tenho que buscar isso e olhar para essas técnicas de aprendizagem e escolher alguma que se adeque a mim. Mas saber que do ponto de vista cognitivo, né? Os psicólogos da educação já estudaram essas técnicas e já fizeram estudos dizendo que umas são melhores que as outras. Então, mesmo você tendo aquela impressão que riscando todo o teu texto você está fazendo um baita serviço, saiba que aquela técnica não é das mais efetivas para você realmente aprender, tá? Seguimos então, Marcos? Eu acho que o Léo tinha mais uma pergunta. Ele disse que ia desmutar. Você conseguiu, Léo, desmutar? Léo? Consegui. Ah. Bom dia, professora. Eu sou o Leonardo, também estudante estudantil. Uma coisa que você mencionou nos seus pontos iniciais, que eu gostaria de você comentando um pouco mais, é essa questão da adaptação. Eu queria, assim, que você comentasse um pouco se você acredita que, por exemplo, se no momento que o estudante entrasse na universidade, ele logo de cara já se deparasse com aprendizagem ativa, você acha que isso configuraria uma barreira maior para os estudantes se acostumar com o ambiente universitário? Porque, assim, pelo menos no momento, né, o ensino básico aqui no Brasil também não utiliza muito a questão da aprendizagem ativa, né? Então seria uma mudança de paradigma dos alunos. Você tem razão, Leonardo. Os estudantes na escola básica, não, na grande maioria, não têm ambientes de aprendizagem, não aprendem, né, nessas condições. Mas eu acho assim, ó, principalmente, vou falar do caso da engenharia em particular, tá? O engenheiro vai para a escola de engenharia para quê? Para aprender engenharia. Então, se a gente recebe os estudantes com um projeto, com um nível de dificuldade adequado, tá? Para o conhecimento que ele tem, e promove, né, todo o processo de uma forma acolhedora, lembra do afeto, lembra da afeição, né? Tá? Se a gente recebe, se a gente acolhe, se a gente faz toda a coisa, né, com emoção, com gosto por aquilo que a gente está fazendo, o aluno vai se sentir, sabe, abraçado, vai se sentir acolhido. E vai ver que não tem jeito melhor de aprender do que daquele jeito. Vai, na verdade, depois, se no semestre seguinte, vamos imaginar, não encontrar algo parecido, vai dizer assim, tá, mas isso aqui, que é isso? Esse cara falando aí na minha frente o tempo inteiro, que coisa mais chata, entendeu? Então, eu acho que é tudo do jeito que a gente faz, é tudo do jeito que a gente planeja. E essa parte é a parte importante do professor, né? É aonde o professor entra com o papel, né, importante de ser esse grande curador e organizador e planejador de ambientes de aprendizagem. Então, eu acho que daria muito bem se a gente fizer a coisa num nível de dificuldade adequado. Claro, isso não dispensa, tá? Por exemplo, um curso de pré-cálculo interativo, que nem aquele que mostraram ontem, do Grupo GEM, sabe? Porque se os meninos, as meninas chegam com um nível de matemática muito baixo, isso vai ser um entrave. Então, a escola de engenharia tem de pensar
maneiras de colocar todo mundo no mesmo patamar, para que todo mundo possa seguir junto, entendeu? Sabe? Ninguém ser deixado para trás, tá? Porque o nosso objetivo deveria ser esse, né? No one left behind, né? Como eles dizem por aí em outras situações, né? A gente não quer deixar ninguém para trás, mas para isso a gente tem que criar condições. E eu acho que dá para criar essas condições. Eu não acho que é otimismo da minha parte, não. Dá trabalho, entendeu? Dá trabalho. Porque, de novo, é mais fácil o professor de cálculo, professor de física, professor de introdução à engenharia, professor de desenho, todo mundo trabalhar sozinho, do que pensar todo semestre um projeto novo. Porque não pode pensar o mesmo projeto, né? Porque senão o pessoal que chega copia do ano passado, e assim vai. A gente sabe como é que é o ser humano, né? Procura sempre o meio mais fácil de fazer as coisas. Você pensa todo semestre ou todo ano, você tem que pensar um projeto novo? Dá trabalho. Mas é muito, muito, muito recompensador, sabe? Respondi? A Suzy também queria fazer um comentário sobre isso. Suzy? Você está tendo... Tá. Não estamos te ouvindo, Suzy. Você está desmutada. Agora sim, desculpa, porque estava aparecendo para mim que eu não podia ligar o microfone. Ah, Primeiramente, professora, muito obrigada por toda a sua contribuição. Na verdade, queria só exemplificar aqui, sou engenheira de produção, sou professora aqui no CESUPA, no Centro Universitário do Pará, e aqui a gente está no formato totalmente PBL, e com os professores trabalhando em equipe, nos módulos. Então, cada módulo tem cerca de 3 professores trabalhando juntos, eles constroem todo o plano de aprendizagem. E, de fato, uma das coisas que a gente percebeu, até mesmo porque nós temos turmas ainda mais no modelo tradicional e essas turmas que estão totalmente em PBL, e a gente consegue perceber uma diferença muito grande no resultado. Então, até falando um pouquinho sobre a pergunta que o Leonardo fez, os alunos passaram por uma imersão nesse processo de PBL para que eles pudessem entender o método, para que eles conseguissem se adaptar do ensino médio para o ensino superior. E eles entraram no método esse ano inteiro, eles passaram por cerca de 6 problemas, sendo 4 módulos de 4 projetos. E os alunos, e aí em paralelo, um comentário aqui, em paralelo a gente sentiu a necessidade de um nivelamento, porque o PBL, eu acredito que ele traz também, ele evidencia mais quem são os alunos que têm mais dificuldade nesse processo. Então, a gente sentiu a necessidade de fazer nivelamento, e aí o nivelamento vem tanto para cálculo quanto para comunicação, produção textual. E nas disciplinas de nivelamento, a gente não fez elas de forma de metodologias, de forma de projetos, de desafios. A gente utilizou, inclusive, a metodologia do método 300. E os alunos, basicamente, na avaliação, responderam: a gente não está conseguindo aprender tão bem quanto no método PBL, porque a gente está sendo avaliado em cima da teoria. E a gente já está acostumado a ser avaliado em cima da prática. Então, a gente recebe um desafio, a gente responde esse desafio, e a gente entende exatamente onde a gente está errando, onde a gente está acertando, onde a gente precisa melhorar. E no momento em que eles começaram a ser avaliados somente com base em provas, em teorias, eles começaram a questionar e falaram que eles não estavam aprendendo tão bem quanto da outra forma. Então, assim, a adaptação deles no processo não é simples, precisa de muito feedback, explicação, atenção, sempre retomando os princípios da aprendizagem. Eles precisam entender muito bem esse processo, mas é muito significativo e eles percebem logo a diferença e se envolvem muito mais. Então, comparando ao modelo tradicional, a gente tem um índice de falta muito menor, a gente teve um índice de evasão menor, a gente teve um índice de reprovação menor, porque eles aprendem mais entre pares, eles contribuem mais entre eles, e, ao mesmo tempo, eles passam a ser mais críticos. Então, eles questionam mais os professores, eles cobram os professores. Então, é uma mudança difícil, principalmente para o corpo docente, mas eu acredito que seja uma mudança
extremamente importante e válida para esse momento. Concordo plenamente. Eu acho que Obrigado, a gente Suzy. tem que seguir, Marcos, senão não vai dar. Sim, sim, é isso mesmo. Tá? Então, vamos lá. Tá bom. Então, agora falando um pouco sobre a aprendizagem ativa, né? Vou tentar ser breve em pontos que não são tão importantes. Então, o que é a aprendizagem ativa, né? As pessoas, às vezes, elas não têm muita ideia, né? Então, falam metodologias ativas, estratégias ativas, métodos ativos. Bom, a aprendizagem ativa, ele é um conceito, né? Ele é um conceito, na verdade, porque você só tem a ocorrência de aprendizagem se a pessoa que está aprendendo é ativa naquele processo. Então, a metodologia não é ativa, a estratégia não é ativa, o método não é ativo. Eles são uma metodologia que você constrói para dar uma aula, onde você usa estratégias e métodos que propiciam a ocorrência de uma aprendizagem ativa, que é assim que tem que ser, tá? Então, eu coloco aqui, é um conceito. O importante não é que o aluno esteja em movimento, fazendo tarefa hands-on, né, mãos na massa, é importante que esteja cognitivamente ativo, que esteja ligado na coisa, que esteja interessado, que esteja, lembra, envolvido, engajado, motivado. É isso que vai levar à aprendizagem. Tá? É isso que é estar aprendendo ativamente. E isso, gente, de novo, tem fundamentação teórica. Tá? E essa fundamentação teórica está no construtivismo. Aí tem muita gente que diz, mas quem aprendeu a ler pelo construtivismo escreve errado, né? Fala errado. Não, não confunde lé com cré, tá? Muita gente fala mal do construtivismo porque muitos professores passaram a alfabetizar os alunos via métodos construtivistas, mas não estavam preparados para isso. Aí deu no que deu, tá? Então, não confunda isso. Esses estudiosos, esses pensadores, teóricos da aprendizagem que estão listados aí, sabe, estão acima de qualquer dúvida. A gente aprende fazendo. A gente aprende porque age, não porque o professor ensina. A fonte da aprendizagem é a ação do sujeito. Ninguém passa conhecimento para ninguém. Tá? A gente passa frio, a gente passa calor, a gente passa medo, né? Mas ninguém passa conhecimento. A gente passa a roupa, mas ninguém passa conhecimento para ninguém. Conhecimento se constrói, tá? É o sujeito que constrói. O professor, ele não transmite, tá? Pode transmitir Covid, pode transmitir doença, mas não transmite conhecimento. Conhecimento é construído. O professor cria condições para que o conhecimento seja construído. Isso que é importante vocês terem em mente, principalmente quem pensa em seguir, enfim, carreira, né, na educação e engenharia, tá? Conhecimento não se transmite, conhecimento se constrói. O professor cria condições, o professor planeja, o professor estrutura situações de aprendizagem para que essa aprendizagem ocorra, tá? Bom, então aí vem aquela história que eu falei da concepção de aprendizagem, né? Se o professor acha que todo mundo aprende igual, né? Que todo mundo é igual. Tá errado isso daí, tá? Então, é necessário que o professor se posicione por aquilo que ele entende de aprendizagem para daí, então, poder fazer o planejamento das suas aulas, né? E aqui tem um quadro que compara os modelos pedagógicos e epistemológicos, né? Não vou me deter muito nisso, mas vocês podem ver que aqui vocês têm o construtivismo e na pedagogia ele está, vamos dizer assim, relacionado ao modelo relacional, onde professor e estudante interagem, né? Aqui, do ponto de vista pedagógico, a gente tem a pedagogia diretiva, que é do professor para o aluno, a não diretiva, que é do aluno para o professor, ou seja, o laissez-faire, deixo ele fazendo lá e um dia ele aprende, né? Enfim, coisas que para quem está interessado nesse assunto vale a pena dar uma olhada nesse texto do professor Becker. Bom, e aí a gente tem a questão da formação do professor de engenharia, né? Porque professor de engenharia, gente, é diferente de engenheiro-professor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O professor de engenharia, ele passa por uma capacitação, ele tem que aprender a ser professor. Não é aquele engenheiro que se formou, que veio da empresa e que, de repente, é jogado numa sala de aula para ensinar. E aí ele ensina do jeito que ele aprendeu, tá?
Então, soluções para isso. Estágio de docência na pós-graduação. Como disse o professor Escavarda ontem, talvez desde a graduação, né? Criar condições, criar uma disciplina para falar de formação docente, tá? Eletivo para a graduação. Uma especialização, um mestrado em educação e engenharia, que o professor Benedito acenou na palestra magna ontem, de que vai acontecer. E formação continuada, pedagógica e tecnológica, porque o professor precisa estar sempre se renovando, estar sempre se atualizando. Veja bem, quanta gente está tendo problema agora com essa questão do coronavírus, né, para poder dar uma aula remota, para poder operar uma plataforma e não ficar só no falatório, né, porque falar é fácil, qualquer condição. Agora, como é que eu engajo esses meus alunos? Como é que eu crio condições para que o meu aluno, sabe, trabalhe em grupo nessa situação? Eu preciso entender de tecnologia para poder fazer isso. E se vocês já ouviram falar do CDIO, o CDIO, ele é uma rede de universidades, escolas de engenharia, e eles têm uns padrões de qualidade, né, para a educação e engenharia. E 2 dos padrões têm a ver com a questão das habilidades dos professores e da melhoria das habilidades do professor como professor, tá? Então, tem todos os links, tá? Mas eu queria dizer aqui que no padrão 9, que é a melhoria das habilidades dos professores, né? Então, eles dizem que é necessário que hajam ações para melhorar a competência dos professores, tanto do ponto de vista pessoal, interpessoal, e na questão também de produtos e sistemas, de criação, né, de desenvolvimento de produtos e sistemas. Então, eles desenvolvem essas habilidades melhor em contextos de prática de engenharia, tá? Então, uma das coisas que eles sugerem é uma saída, como se fosse uma licença, né, para que o professor possa trabalhar na indústria. Porque, veja só, pessoal, como é que um professor pode ser professor se ele nunca ensinou? Acontece, né? Mas não deveria. A gente deveria ter estágios para docência, aprender a fazer isso, passar um tempo, né, fazendo isso. Como é que um engenheiro pode ensinar engenharia se ele nunca trabalhou numa empresa, se ele nunca trabalhou em projetos de engenharia? Também é uma coisa que acaba sendo esquisita, né, e que às vezes a gente não entende muito, mas que acontece, né? Então, o CDIO sugere que os professores de tempo em tempo saiam e vão passar tempo nas indústrias para poder falar de engenharia. A outra coisa é sobre a melhoria das habilidades enquanto professor, as habilidades de ensinar, né? Então, eles sugerem programas de desenvolvimento para os professores, né, de capacitação dos professores para melhorar essas habilidades, né? Enfim, e fóruns para troca de ideia, enfim, valorizar a docência, os docentes. Bom, aqui eu falo da questão de que não existe metodologias ativas, né? Enfim, isso daqui foi uma longa conversa que eu tive com uma professora da pedagogia que é muito bambambam, e a gente chegou à conclusão de que esse termo não era correto, né? Então, eu me recuso a usar metodologias ativas, eu sempre falo estratégias e métodos de aprendizagem ativa, né? Porque ativo é o processo de aprendizagem dos estudantes e não as estratégias e os métodos pedagógicos, muito menos a metodologia, né? A metodologia é o caminho que eu escolho para o desenvolvimento da minha aula. E aí a gente se pergunta qual é que é a estratégia e o método ideal, né? Não tem estratégia ou método ideal, vai depender das condições, né, para desenvolvimento dos resultados de aprendizagem que eu quero, para aquela aula, para aquele conjunto de aula, ou para uma disciplina ou um curso inteiro. E o Michael Prince é um grande estudioso da educação e engenharia, ele, colaborador do Richard Felder, que vai dar a nossa última, vai fazer parte da nossa última plenária aqui nesse evento, ele criou esse Active Learning Continuum, né? Onde ele diz que você pode ter, mesmo
que a ação esteja centrada no professor, você pode tornar a sua aula mais ativa e usar estratégias de aprendizagem ativa pontuais. Né? Isso pode ir num crescendo, né? Você vai cada vez usando estratégias que envolvam mais e mais o estudante, até chegar em estratégias como problemas, como fio condutor, né? A professora Suzy disse ali, né? do PBL, né? Ou aprendizagem baseada mesmo em problemas e projetos, né? Enfim, então você pode escolher, você tem assim um menu de estratégias e métodos para escolher, como está aqui, né? Então aqui eu trago um menu que você pode escolher estratégias e métodos a partir dele. A sala de aula invertida, ela está em vermelho, tá? Porque, de novo, né? Eu e a professora Laurete, depois de muito discutir sobre isso, a gente chegou à conclusão que a sala de aula invertida ela é muito mais que uma estratégia ou um método, né? Ela é, vamos dizer assim, uma abordagem pedagógica, uma sequência, uma maneira de você organizar a sua aula, né? Por quê? Porque a sala de aula invertida, ela prevê 3 momentos. Ela prevê pré-aula, a aula e o pós-aula. Então, na pré-aula, a gente faz uma primeira exposição ao assunto a ser estudado para os estudantes. A gente pode escolher um vídeo, a gente pode escolher leitura, um podcast, um jogo, enfim. O que você quiser para introduzir o aluno ao assunto, para que ele tenha uma primeira ideia do que é aquilo. Na aula, no momento aula, eu vou aprofundar esses conhecimentos via atividades. Eu vou fazer atividades em sala de aula, resolver exercício, um estudo de caso, enfim. Eu vou criar ali situações em que os alunos vão estar cognitivamente ativos, participantes, envolvidos, motivados. E aí depois você tem o pós-aula, onde eu vou dar alguma tarefa para os meus alunos fazerem em casa, relacionado a tudo que foi feito na pré-aula e na aula. Gente, eu, na Universidade de Caxias do Sul, na maioria das vezes, né, 90% do tempo, eu dei aula à noite, para estudantes que principalmente trabalham, tá? E o que a gente vê é que se a gente ficar na aula simplesmente repetindo o que está no livro, o aluno dorme. O aluno, sabe, ele precisa de algo mais. E isso é a minha experiência com alunos que trabalham para estudar, tá certo? Mas, se você for ver, gente, dependendo do tom da voz do professor, qualquer um dorme, trabalhando ou não trabalhando, antes de ir para a aula, né? Então, a aula precisa ser utilizada para os estudantes desenvolverem níveis cognitivos mais altos do que só receber uma informação e entender o que é um determinado conceito. Sabe? Eles precisam aplicar esse conceito, eles precisam discutir sobre esse conceito, eles precisam, enfim, criar alguma coisa em cima desse conceito e não só ouvir falar o que é, sei lá, circuitos integrados. Eles têm que trabalhar em cima de circuitos integrados. Eles têm, sabe? Eles têm que, não podem só ouvir falar sobre o que é conforto ambiental, eles têm que fazer alguma coisa em cima do conceito de conforto ambiental, desenvolver alguma coisa naquela aula, ou seja, eles têm que ser ativos em cima daquele assunto para que o conhecimento realmente seja construído. Senão eu escuto, daqui uma semana eu já não lembro mais nada. Tá, então aqui eu falo, né, do momento pré-aula do professor, que é onde ele planeja, ele faz a curadoria, né, de todo o material, de toda a coisa, ele traça a metodologia da aula, né, o momento da pré-aula do aluno, que ele vai saborear esse material que foi disponibilizado pela professora, então lá ele desenvolve habilidades de pensamento, tais como aprender, como se lembrar do que é o assunto, entender e aplicar, e habilidades também de procedimento e atitude, né, a responsabilidade de fazer alguma coisa por esse meu aprendizado. Aí o momento aula, onde o professor vai, então, desenvolver mais e mais habilidades, e habilidades também soft skills, né? E o pós-aula, consolidação dessa aprendizagem. Então, ao planejar esses ambientes de aprendizagem ativa, o professor precisa levar em consideração os resultados de aprendizagem pretendidos. Quando eu falo em resultado de aprendizagem, eu incluo a parte conceitual, né? Todos os conceitos que eu tenho que saber,
e também todas as habilidades de procedimento e atitude que estão envolvidas naquele aprendizado. Então, o professor vai traçar a metodologia de desenvolvimento das aulas, escolhendo as estratégias e os métodos, e não pode esquecer dos instrumentos de avaliação, porque a avaliação tem que ser coerente com o desenvolvimento das aulas. Eu não posso fazer uma aula de aprendizagem ativa, né, como falou a professora Suzy, com projeto, com problema, e depois vou lá e dou uma prova absolutamente tradicional, onde o aluno só tem que lembrar coisas, tem que estar só com coisa assim na ponta da língua para cair para fora. Tá? Então, não pode ser esse tipo de coisa. Tem que haver coerência. Então, é a questão da concepção epistemológica, do que é aprender, de como se aprende, né? Que, principalmente nesse caso aqui, o professor tem que ter. Então, aqui, eu gosto bastante da taxonomia de Bloom, né? Para escrever esses resultados de aprendizagem, tá certo? Então, tem aqui uma figura com isso. E aqui tem um exemplo de um planejamento de uma aula, né? Que eu acho que é uma aula bem redondinha, que eu gosto de mostrar, que é uma aula sobre corrente elétrica e resistência elétrica. Então, aqui a gente põe isso aqui, o que eu estou traçando? Estou traçando a metodologia toda, né? Na verdade, aqui, né, o meu planejamento, desculpa, não metodologia, meu planejamento. Então, o livro que eu uso, os resultados de aprendizagem, né? Ou seja, tudo que eu quero que meu aluno, ao final dessa aula, desse conjunto de aulas, enfim, ele seja capaz de realizar. A metodologia, né? Então, por exemplo, aqui eu estou propondo uma aula em ambiente online, já que a gente está falando de pandemia, com o uso da sala de aula invertida, e também estou propondo a utilização de estratégias como Jigsaw, Peer Instruction, laboratório virtual remoto, e aí eu tenho os meus instrumentos de avaliação. O Peer Instruction, ele é tanto uma estratégia para dinamizar a aula, né, e o aluno aprender melhor os conceitos, como ele também pode servir como instrumento de avaliação. One paper, criação de um vídeo, enfim, tá? E aí, dependendo da plataforma que você tem, né, aqui, na verdade, eu escrevi para o trabalho em equipe, serão criados links independentes no Google Meet, mas depois eu vou corrigir isso daqui, porque hoje o Google Meet já tem as salas temáticas, né, do mesmo jeito que tem aqui o Zoom, e acho que tem também o Microsoft Teams e outros. Bom, então aqui a gente falou sobre, né, se vocês olharem aqui, foi a ideia da aprendizagem ativa, fundamentação teórica, concepções de aprendizagem, formação do professor, estratégias e planejamento. Acho que aqui é bom a gente parar de novo, mas, Marcos, eu acho que você precisa controlar o tempo, porque a gente não pode parar muito mais do que 10 minutos, não. Tá? Tá Senão bom, não vai dar eu tempo vou... de terminar. Tá bom, professora, 10 minutinhos. Agora a gente tem vários comentários. Tem comentário da Andressa, que fala assim, concordo que o estágio da docência deve ser obrigatório na pós-graduação e não somente para alunos que têm bolsa. Para mim, foi a experiência mais importante do meu mestrado e da minha verdadeira pesquisa acadêmica. Eu fiz por opção porque não tinha bolsa. Não desmereço a pesquisa, mas acho que a docência deve ter o mesmo protagonismo. Eu vou fazer um apanhado, aí acho que vai ficar até mais eficiente, né? Aí o Leonardo também falou, Andressa, o estágio em docência também foi importante no meu mestrado, e com certeza quero fazer mais durante o doutorado. O Daton Miller falou que faz parte do grupo PET da faculdade dele, e neste ano ele falou, né, tivemos a oportunidade de promover um fórum com alguns docentes e petianos. Muitos professores manifestaram sua vontade de mudar a maneira em que davam aula, mas sentiam que lhes faltava informação e conhecimento para que essa mudança ocorresse. E a Suzy Oliveira também comentou que tivemos muita formação de professores em estratégia de ensino e aprendizagem, uma imersão em PBL, inclusive mapeando as dificuldades e incertezas dos professores. Depois de um tempo desenvolvendo projetos isolados nesse sentido, decidimos que o melhor caminho era uma mudança radical, pois a mentalidade dos alunos e professores precisava entender esse contexto construtivista. Hoje somos CDIO também. Continuamos investindo muito em formação e semanalmente reunimos com os alunos para coletar os feedbacks e melhorarmos, alinharmos o processo. O segredo é feedback constante
e muita ação para gerar a mudança em direção aos feedbacks. Fica aí com a senhora aí. Então, sobre o estágio da docência, né? Eu acho sensacional o estágio da docência. E acho que devia, como eu disse anteriormente lá também, de repente, ser possível para alunos na graduação. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado porque o estágio da docência, em alguns momentos, o professor, ele abre a sala de aula e joga o seu pós-graduando lá para o pós-graduando dar a aula. Então, eu acho que o estágio da docência não é isso. O estágio da docência, né, deveria ser o pós-graduando na sala de aula do professor, participando da aula, colaborando, mas numa aula que realmente agregue também, né? Não é só sentar lá e assistir uma aula expositiva e passou o semestre e ganhei um estágio da docência. Então, eu acho que as instituições deveriam ver isso, né? Que os estagiários da docência estivessem com professores que têm um viés, né, realmente diferenciado para a questão da docência universitária. Aí a gente já esbarra. Essa é a minha opinião, tá? Não precisam concordar. Acho bacana esse fórum que o pessoal do PET e os docentes fizeram juntos, e realmente eu acho que a grande dificuldade vem com o depoimento da Suzy, né? Para que o professor saiba fazer, ele tem que passar por uma capacitação, porque, de novo, né, as pessoas não têm isso na faculdade. E, de novo, olha só, o estágio de docência também não dá isso, né? Seria interessante que o pós-graduando ele tivesse uma disciplina, ele disse assim, olha, eu estou fazendo mestrado e eu estou fazendo doutorado porque eu quero ser professor. Porque tem gente que não quer, tem gente que está ali fazendo uma pesquisa muito técnica e que não quer, né? Mas eu quero ser professor. Então, eu tenho uma disciplina optativa sobre docência universitária, tá? Que não é só para ficar falando de regra, de lei, blá, blá, blá. Não, não é disso, não. É para falar de metodologia, de pedagogia universitária, tá? Que eu possa fazer. Sabe? Isso, as escolas de educação nas universidades poderiam ajudar, né? Nem todo mundo tem um núcleo de formação de professores, como temos na Universidade de Caxias do Sul. Tá? Mas as escolas de educação, né, a pedagogia, poderiam ajudar, criar uma disciplina a nível de pós-graduação, que normalmente todo mundo tem, né, não precisa nem criar, de docência universitária, mas uma coisa mais prática, né? Claro, com a teoria amparando e com a questão da pessoa poder praticar, poder criar ambientes e discutir ali com os seus colegas. E, Suzy, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Só imersão. Tem que fazer imersão, tem que ter muita formação, tem que ter muita discussão e tem que aplicar, né? Tem que aplicar, tem que fazer, tem que experimentar. E receber o feedback e aprender. É tentativa e erro, né? Até um ponto que a gente aprende bem e o modelo está bonito. Agora a coisa anda bem, né? O único trabalho maior que o professor vai ter é a concepção de novos projetos e novos problemas. Tá? Essa é a minha visão para esses comentários e essas perguntas que foram feitas. Tá bom. A gente tem mais um aqui, eu acho que dá para um ou dois, para ficar dentro do tempo, que é do Luan Matheus Moreira. Para este exemplo de planejamento, como a utilização dos instrumentos de avaliação se converte em dados quantitativos, por exemplo, notas. E aí eu queria colocar uma minha, professora, se a senhora puder comentar, é que como eu gostaria de ser professor, tenho procurado entender melhor a parte pedagógica, cognitiva, e me deparo com autores como Vygotsky, Vallon, próprio Paulo Freire, né, Piaget, só que às vezes eu fico com medo de estar estudando isso e ser muito aplicado para a gênese da cognição, a parte infantil. Se a senhora puder comentar sobre isso também, qual seria um caminho que a senhora acha que professores e alunos inicialmente podem procurar? Tá, então, primeiro a resposta ao Luan. Luan, assim, olha, por exemplo, o Peer Instruction, ele tem, você pode usar, acoplado com o Peer Instruction, você pode usar, por exemplo, o Kahoot, né? Todo mundo conhece o Kahoot. O Kahoot, ele gera planilhas, tá? De como as pessoas responderam as perguntas, e aí, mais do que a nota,
né? Mais do que a nota, é você acompanhar o desempenho do teu estudante à medida que você vai usando essas estratégias, né? Então, não é que a nota não seja importante, a nota é importante e sem ela eu não consigo terminar minha disciplina, fechar a disciplina, né? Mas eu te digo assim, ó, e isso a Suzy, de repente, já falou lá na primeira intervenção dela, tá? Que é uma avaliação diferenciada, tá? Eu não tenho aqui uma fala sobre avaliação especificamente, mas se vocês quiserem mais adiante, eu posso fazer para vocês uma fala só sobre avaliação da aprendizagem, né? Aquela ligação da aprendizagem ativa com a avaliação da aprendizagem, porque você tem outros meios de observar. Não que você não vá dar um problema para o estudante fazer, você não vai, sabe, você pode dar uma prova, mas isso tem que ser consistente. Você não pode vir usando métodos e métodos e métodos de aprendizagem ativa e depois dar uma prova daquelas bem, sabe, assim, insolvíveis, né? Como tem professor que adora fazer isso, né? Adora dar uma prova que ninguém pode tirar 10. E ainda entra na sala dos professores se vangloriando por isso, né? Ah, ninguém acertou tudo. Cara, que prazer podre é esse, né? Ninguém fez tudo. Não, gente, não deixar ninguém para trás. Vamos aprender junto, tá? Então, sim, todos esses métodos têm maneiras de fazer uma avaliação. Só que dá mais trabalho, você vai ter que ter uma planilha, você vai ter que observar os alunos, sabe, você dá uma questão de peer instruction, você tem que ficar andando entre eles para poder descobrir se, né, quem que está participando, quem não está participando, cutucar quem não está participando para participar, entendeu? Então, é mais trabalhoso do que dar aulas expositivas, até dialogadas, entendeu? E 3 provas por semestre, tá? Professora, Agora, vou deixar minha pergunta para depois, eu posso até conversar com a senhora diretamente, porque o Luan, ele perguntou assim, acho que até é muito relevante, como esse feedback contínuo se converte num sistema de notas ou de avaliação. Eu acho que é essa a principal pergunta dele. Ele queria saber como ele, dentro dessas metodologias, como se faz isso. Se a senhora puder responder. Então, vamos imaginar que você, no teu primeiro bloco de assunto, que vai te gerar a tua primeira nota, você usou o Peer Instruction 10 vezes. Você tem 10 planilhas, com todos os alunos respondendo as coisas. Isso tudo tem que estar num contrato pedagógico, você tem que dizer para os seus alunos que você vai usar as respostas deles ao Peer Instruction como uma parte da nota que você vai dar. Então, você vai lá para a planilha, viu quem errou, quem acertou. Claro, né, na segunda parte do uso do Peer Instruction. O Peer Instruction tem 2 rodadas. A primeira, onde o aluno responde sozinho, depois, onde ele responde depois de ter discutido com os colegas. Você vai dizer que você vai avaliar aquilo vai ser parte da sua nota. E você usa aquelas perguntas certas ou erradas para dar uma nota para o aluno. Tá? Isso vai gerar uma maior responsabilidade do aluno quando ele estiver participando dessa estratégia. Outra coisa, por exemplo, é que aqui eu não descrevi cada estratégia, né? Eu não falei delas ponto a ponto. Então, eu falo, tal estratégia, para algumas pessoas não pode ter significado nenhum. Você tem que saber como é que é a estratégia para poder usar. Por exemplo, essa jigsaw que eu sugiro ali, ela normalmente você divide os problemas ou parte do assunto a ser estudado entre os alunos. Esses alunos estudam, cada um a sua parte, e depois eles têm que conversar entre os estudantes que estudaram a mesma parte ou que resolveram os mesmos problemas, e aí depois ensinar para os outros, num grupo maior, tá? Como é que eu avalio isso? Bom, eu posso dar um pequeno teste ao final de todo esse desenvolvimento, mas tudo isso tem que estar combinado, até para o aluno valorizar o uso da estratégia, para não achar que a gente está matando tempo e falando para ele ensinar o colega, ao invés de eu estar ensinando o colega. Você me entende? Então, aí, ao final daquela aula onde eu usei aquela estratégia em que os alunos discutem entre eles, depois ensinam uns para os outros, eu dou um pequeno teste.
esse pequeno teste, vale nota. Entendeu? Então, quer dizer, mas sempre tem aquela história do contrato pedagógico. Eu preciso combinar com os alunos antes de dar a tarefa, né? Dizer para eles, olha, a semana que vem nós vamos fazer isso, assim, 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 vocês têm que fazer isso, 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 e no final vai ter um pequeno teste avaliativo, individual. Convertir em nota, tá? Mas, de novo, o que é que eu ponho nesse teste tem que ser coerente com o que eu desenvolvi na atividade, senão, aí perde a validade. Percebe? Respondi agora? Eu acho que sim, ele não se manifestou. E aí, a senhora fica à vontade para dar continuidade à exposição, tá bom? Tá. A gente bateu já de início. Eu vou falar o que você perguntou, Marcos, bem rapidamente. Eu acho que a gente tem que começar por textos que não são os originais, tá? A gente tem que começar por textos pequenos. Por exemplo, sobre teorias de aprendizagem, Vygotsky, Piaget, tem um texto muito bom da Fernanda Osterman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são resumos das diferentes teorias de aprendizagem. Depois eu posso mandar, se você quiser compartilhar com o pessoal da Benji, tá? É aberto, é um texto aberto, tá? A gente tem que começar por ali. Não dá para começar lendo Piaget, não dá para começar lendo Vygotsky, porque não é por aí, tá? Nós também não somos, né, da área da educação, então fica difícil para a gente entender. Bom, e aí a gente tem a questão das novas DCNs, né? Então, como é que a gente olha para os estudantes, a aprendizagem ativa e o contexto das novas DCNs? Todo mundo já sabe o que são as DCNs, né? São as diretrizes curriculares nacionais. E lá a gente tem, então, todas as, vamos dizer assim, diretrizes, guidelines, como é que fala isso, meu Deus do céu? A gente tem como os nossos projetos políticos pedagógicos de cada curso tem que ser escrito, enfim, como que a gente tem que desenvolver os nossos cursos de engenharia, tá? Então, tem ali todas as orientações para o desenvolvimento. E nessas novas DCNs, a gente, em comparação com as de 2002, que também eram bem interessantes, não é que elas não eram interessantes, só que precisavam ser, de alguma forma, atualizadas, né? A gente tem conceitos mais atuais, como formação baseada por competências, foco na prática, aprendizagem ativa, maior flexibilidade na constituição do currículo e avaliação formativa. E aí entra a questão da avaliação, tá? Então, aí eu fiz algumas marcações, tá certo? Nesse texto, aqui, então, por exemplo, perfil do egresso e competências esperadas. Então, a organização curricular passa a encampar estratégias de ensino e aprendizagem preocupadas com o desenvolvimento das competências. Né? O projeto pedagógico, ele tem que integrar a teoria prática com a especificação das metodologias ativas que serão utilizadas no processo de formação. Você tem que atender processo de construção de autonomia e basear tudo nos pilares do conhecimento. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Os processos avaliativos devem ser contínuos e cumulativos do desempenho do aluno. Então, não é mais aquela prova dura lá, como a gente estava falando, que alguns professores gostam de dizer, ninguém tirou nota 10. Tá? E aí, então, a gente diz, né, nas DCNs, que a formação deve ser vista principalmente como um processo, requer empatia. As metodologias inovadoras devem desenvolver autonomia, engajamento do aluno, aprendizagem baseada em metodologias ativas, problemas concretos, conhecimentos interdisciplinares e elevar a melhoria do ensino para combater a evasão escolar. Vocês estão vendo que tudo que está marcado aqui, de alguma forma, tem a ver com aquilo que eu já falei, né? Então, a gente tem depois mais a ênfase na gestão do processo de aprendizagem, né? Deve ser construído um perfil acadêmico e profissional que considere as competências e as atitudes, a valorização da formação do corpo docente. A maioria do corpo docente que atua na engenharia não recebe formação por exercício do magistério superior. Tá? Então, é importante que as atividades da graduação não agregam tanto valor para a progressão funcional quanto as atividades de pesquisa, e sem mencionar o acesso a recursos de fomento. Isso foi uma coisa muito conversada ontem, né? Na plenária nas duas plenárias foi falado isso,
né, que a gente precisa valorizar as atividades na graduação, não só a questão da pesquisa, professores universitários. Tá? Então, ainda na valorização da formação do docente, tem que ter uma capacitação didática pedagógica, uma gestão acadêmica, envolvimento de profissionais vinculados às empresas de engenharia em atividades contextualizadas. Ou seja, se eu não tenho um professor especialista numa determinada área, eu trago alguém da empresa. Tá? Então, tem tudo a ver com aquela questão do CDIO que eu tinha falado. Né? A professora Suzy entende bem, já que o curso dela está sendo formatado para operar nos padrões do CDIO. Né? Então, tem que priorizar a capacitação para o exercício da docência, né? Visto que a implementação de projetos eficazes de desenvolvimento de competências exige conhecimentos específicos sobre meios, métodos e estratégias de ensino-aprendizagem. Tudo isso está nas novas DCEs. Fala da carga horária e tempo de integralização dos cursos, né? Então, vai falar lá que quase 80% dos estudantes não sabem o esperado em termos de proficiência, ou seja, né? Não sabe ler e escrever direito, 90% não sabe toda a matemática que precisava. Tá? Fala dessa mudança das metodologias tradicionais para as metodologias de aprendizagem ativa. Tá? Falam da organização curricular. Então, tudo isso daqui, né, sem contar uma das diferenciais dessas novas DCNs que eu acho fantástica, que é a implementação de políticas de acolhimento, né? Isso tem vários trabalhos que estão falando sobre isso nas sessões técnicas do COBENGE, né? A gente já falou disso e vai falar muito disso nas plenárias, eu tenho certeza, né? Sobre a heterogeneidade dos ingressantes, programas de acolhimento para os ingressantes, nivelamento de conhecimento, que só isso vai poder combater, né, a evasão, e os grupos PET, né, pessoal, que são fundamentais e dos quais a gente tem pessoas aqui também assistindo essa fala. Então, enquanto estudantes e enquanto membros da BEM estudantil, eu acho que é muito importante que vocês olhem com cuidado, estudem com cuidado, leiam com cuidado as novas DCNs e reivindique nos seus cursos o que está posto lá, sabe? Bom, eu acho que aqui a gente pode fazer mais uma parada, acho que talvez essa mais curta, para a gente poder completar depois. Tá bom. Professora, vou ler aqui os comentários que nós tivemos e também já vou, de alguma forma, passar para o Léo para estar finalizando essa sala, como eu estou na plenária, então eu vou precisar sair um pouquinho antes, tá bom? Tá, tudo bem. Só Depois eu só tenho mais uma partezinha, mas ela é curtinha, então... Tá bom. Então eu vou ler aqui os comentários. Colocaram o Kahoot, para quem não conhece, colocaram o link. E a Maristelle Lopes falou assim: meu professor fazia exatamente isso. A prova continuava valendo 10, mas caso alguém precisasse de alguns décimos, ele fazia que a participação no Kahoot ajudaria. Ou em questão de faltas também. E a Suzy Oliveira falou: Luan, aqui na organização dela, na instituição dela, não temos mais notas. Nessa mudança, criamos uma avaliação descritiva construída em 6 etapas a partir dos indicadores de aprendizagem determinados para cada competência. Mas acredito que isso que você quer pode ser feito a partir dos indicadores de aprendizagem, atribuindo peso a cada um. Foram esses os comentários que nós tivemos, professora. Se ela quiser comentar... Esses indicadores de aprendizagem são o que algumas pessoas chamam de rúbricas, né? E eles são muito importantes. Então, é o que o aluno tem que realmente demonstrar, né, que ele foi capaz de aprender depois de uma determinada etapa da atividade, do desenvolvimento de um projeto e tudo mais. Então, isso é muito interessante. De novo, no CDIO, eles trabalham com esse sistema de rúbricas. E todo mundo vive feliz, sem nota, né? Porque qual é a diferença entre uma pessoa que tirou 7,5 e uma que tirou 8? Né? Uhum. Então, isso é uma coisa tão subjetiva, né? Quem tirou, sei lá, 9,5 e um que tirou 10, né? É a perfeição? Não sei, dependendo se tivesse sido perguntado de uma maneira diferente, feito uma
questionamento diferenciado, a situação se inverteria, né? Então, tudo é muito subjetivo, a nota é muito subjetiva. Então, são coisas que a gente precisaria pensar muito, né, a respeito. Se vocês se informarem, a Universidade de Aalborg, na Dinamarca, ela trabalha todos os cursos em PBL, Problem Based Learning, Project Based Learning. E lá, né, na Dinamarca, os empregadores, as empresas dizem que não há engenheiros melhor formados do que os da Universidade de Aalborg. Tá? Então, enfim, é isso, né, gente? É o futuro. Você tem que aprender a fazer, né? Tem que saber muito bem os conceitos, mas tem que aprender a fazer. Não pode só ficar olhando alguém falando. Isso não vai levar ninguém a nada, né? Professora, a Pois senhora não. acha que existe tempo para mais uma pergunta? Pode falar. Tá bom. Do Daton Miller. Como estimular que o processo de implementação das novas DCNs seja algo mais orgânico e com mais participação da comunidade acadêmica e não tão burocrático, restrito aos colegiados e conselhos superiores? É uma pergunta excelente. Eu não sei. Eu não sei como é que a gente pode fazer isso. Eu acho que o Cobenge é um fórum onde a gente deveria usar, né, para conscientizar as pessoas dessa necessidade. Vou dizer para vocês, os colegiados e os NDEs, eles são muito fortes e fechados, né? Tá. Os professores, ainda, muitos deles, diferente de alguns lugares como que a Prof. Suzy está trabalhando, as pessoas acham que o aluno está lá para aprender, não está lá para dar palpite. Então, enquanto a gente tiver essa estrutura fechada, fica muito complicado, sabe? Fica muito complicado. Eu acho que a implementação das novas DCNs é um desafio muito grande para as escolas de engenharia, muito grande, para a educação e engenharia no Brasil, na verdade. Porque papel aceita tudo, sabe? A gente pode escrever um monte de coisa. Agora eu quero ver acontecer lá na sala de aula. É lá que eu quero ver. E o resultado, né, do que é feito, das intervenções. Então, eu acho que a gente precisaria de um sistema, na verdade, de acreditação, sabe? Um sistema de acreditação que avaliasse as escolas de engenharia como existe na Europa, nos Estados Unidos. Aí, talvez, a gente tivesse realmente uma mobilização das escolas para fazer essas DCNs saírem do papel e irem para a prática. Tá? Essa é a minha opinião. O sistema de acreditação seria um bom caminho. Posso continuar? Pode sim, professor, fique à vontade. Bom, e aí eu pensei um pouco sobre a aprendizagem ativa e a bem estudantil. Alguns pontos fortes que podem surgir desse relacionamento. E aí eu queria pedir licença para sugerir para vocês, né, a promoção de participação em atividades de atração, captação de talentos para engenharia e ciências exatas. Participação em atividades de acolhimento, né, ou seja, tutores em projetos de primeiro semestre, monitores em programas de nivelamento, divulgadores de atividades de iniciação científica, grupos PET, BAJA, Aerodesign, promoção de gincana, entre outros. Também eu gostaria de sugerir para vocês a promoção em atividades de formação pedagógica e tecnológica para graduandos e pós-graduandos. Quando eu digo tecnológica, eu digo dessa questão digital, né? Do ensino remoto, do ensino online. Então, não é só os métodos, é como eles podem ser usados numa situação como essa que a gente está aqui. Deixa eu ver. Ué, o que deu aqui? Travou? Não. Tá. Não, então, é basicamente isso, né? Eu acho que vocês precisam se envolver, precisam, de repente, eu sou pós-graduando, eu sou mestrando, eu sou doutorando. Por que não pedir uma formação, além daquela formação, dessa estágio de docência, por que não pedir uma formação para a escola de educação da minha universidade, né? Para eu ser um melhor professor quando eu quiser ser professor. Quem não quer ser professor, que vai trabalhar lá na Petrobras, sei lá onde, né? Não se vê fazendo isso,
mas quem tem vocação, quem quer, né, podia se envolver, né, nessas questões. Então, eu acho que vocês são, assim, o futuro. Vocês são o futuro da educação e engenharia, vocês são o futuro da engenharia no Brasil. E eu acho que vocês conseguiram esse espaço, né? A gestão do professor Vanderly abriu esse espaço, e eu acho que vocês têm que usar muito bem isso, né? Para, enfim, ajudar essas DCNs a acontecerem, a melhorar a educação e engenharia no Brasil, enfim, né? Estimular os seus professores, né? A aprenderem coisas que eles não sabiam que precisavam aprender, mas que o momento exige deles, tá? Então, ninguém é assim mal porque eu sou mal, porque eu não quero fazer, porque eu não vou fazer. Tem, em todo lugar tem um que é meio malvadinho, né? Mas, né? Acho que a maioria é muito bom na essência e está muito bem intencionado. Então, eu acho que vocês também podem ajudar. Vocês também podem ajudar as pessoas, os professores a de fato, fazer as novas DCNs acontecerem. Eu acho que era isso, pessoal. Agradeço e continuo aqui à disposição. Nossa, professora, é sempre. Eu acho que eu falo sempre isso com a senhora, que encontrar a senhora no Cobenge é um sopro de esperança, assim, é muito bom, é sempre muito, muito rico, são conversas muito ricas, são trocas de experiências muito ricas. E só tenho a agradecer, perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário, não sei, gostaria de falar alguma coisa, para que a gente já vá encerrando. E já agradecer também, professora, por essas sugestões de atividades. Nós da Benge Estudantil estamos nesse também, junto com a Benge, né, lutando para a implementação efetiva das novas DCNs, dessas DCNs, para que os estudantes possam participar dessa transformação, para que não seja algo extremamente vertical. E acreditamos que isso vai se dar através, primeiro, de uma criação de uma rede, e que essa rede possa fazer com que a troca de experiências em todo o Brasil faça com que a gente consiga ter mais força, né? E não sei se a senhora tem mais algum comentário, alguma coisa. Gostaria de deixar só mais uns informes sobre as nossas ações durante o dia, a Benge Estudantil no Cobenge. Pessoal, só dizer que eu tenho um livro da LTC, sabe? Eu normalmente não faço propaganda de mim mesma, mas ali tem um início bacana para quem quer entender um pouco mais sobre aprendizagem ativa, sobre um pouquinho sobre a fundamentação teórica, né? Sem a gente entrar muito longe. É um livro para professor de engenharia, tá? Então, se vocês estiverem interessados, e deixar por fim essa mensagem aqui do Paulo Freire, né? Agradecer mais uma vez vocês pelo convite, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção, a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, queridos, sintam-se todos abraçados, né? Aquele abraço físico a gente não consegue dar esse ano, né, Marcos? A gente tem dado uns abraços bons, né, presencial, não vai dar esse ano, mas sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos, e eu sempre falo, se vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Se quiserem bater papo, conversar, discutir, a gente pode marcar uma outra coisa, agora só depois de fevereiro, tá? Tá certo, tá bom. Mas Muito a gente obrigado. pode falar, cadê o Luan? Ele está aí ainda, a gente pode falar mais sobre avaliação e aprendizagem ativa, né? Para até, de novo, vocês se munirem de informações para poder saber em que terreno vocês estão pisando, né? Eu acho que isso é uma coisa, acho que isso é muito importante. A gente tem que se instruir para poder lutar, né? Para poder demandar, para poder reivindicar. Não dá para pedir alguma coisa que a gente não entende, né? E prazer, Suzy, parabéns pelo curso que vocês estão construindo, né? Foi muito bacana mesmo ouvir sobre isso. Se vocês não tiverem de pijama, nem pelados, nem nada inconveniente, se vocês pudessem abrir as câmeras
eu gostaria de fazer um print da tela, né, desse momento, se vocês não tiverem nada contra. Quem puder abrir a câmera só para a gente se ver, né? Será que os participantes conseguem? Ah, porque tem essa possibilidade de não poder abrir a câmera? Eu não A gente sei. viu a Suzy, né? Aham, Antes. foi. Ó, ela está aparecendo aí. Né? Quem conseguir, quem não tiver de pijama ou em trajes de menor. Então tá, eu acho que já é. O Luan eu queria ver ele, né? Eu queria saber quem ele é, mas ele está escondido ali atrás da câmera. Tudo bem. Eu vou tirar assim mesmo. Gente, obrigada pela audiência. Tá, foi. Tá, foi um prazer falar com vocês. Marcos, é com você para encerrar. Tá bom, muito obrigado a todos os participantes. O Fernando estava elogiando sua apresentação e perguntando sobre o acesso aos slides. Eu vou achar uma forma de disponibilizar, Fernando, tá bom? E só ressaltando outras atividades nossas, hoje a gente tem mais um workshop à tarde com o Leonardo, que é um dos nossos diretores da Bem Estudantil. À noite, a gente tem um Fórum Internacional de Estudantes, que vai ter a participação do professor Richard Felder, conversando com a gente, e do SPEED, que é um grupo internacional também de educação de engenharia, que é SPEED, Student Platform for Engineering Education Development. Eu acho que é alguma coisa assim. E é isso, eu espero revê-los nos outros momentos e, se Deus quiser, próximo ano, vê-los presencialmente e poder conversar, tomar um cafezinho, tá bom? Forte abraço, professora Valquíria, muito obrigado a todos e está sendo um sucesso.